Eu realmente agradeço de coração o convite que, no caso, foi a Tamires que entrou em contato comigo para estar aqui nesse espaço muito importante. Primeiro de tudo, eu preciso dizer isso, né? Estar aqui na UERJ, eu até tenho vindo bastante aqui, isso tem me deixado muito feliz. Por 2 anos aconteceu aqui o Abralic, eu estive aqui exatamente nesse auditório, depois que eu me lembrei. Bem, eu venho aqui, participo de bancas, também costumo ir muito à FFP, lá do campus de São Gonçalo, que é uma UERJ destinada mais, digamos assim, bom, aliás, é isso, né? Formação de professores, então eu tenho também muito carinho por isso, porque eu acho que eu tento, na medida do possível, conjugar a minha prática reflexiva, acadêmica, teórica, com essa preocupação com o ensino da literatura. Eu sei que a gente divide muito isso, infelizmente, mas eu procuro. Daí o meu carinho, meu Deus, estou aqui no campus Maracanã, estou falando do campus da FFP, porque eu tenho realmente muitos colegas disso, né, com essa preocupação do ensino de literatura. Eu sei que vocês me entendem, né, que isso é muito bacana mesmo. Bem, quando a Tamires me convidou, ela havia escrito que era uma aula sobre, na verdade, todo o evento é sobre manifestações artísticas produzidas por mulheres, e aí o convite foi destinado, digamos assim, a fala sobre a literatura escrita por mulheres, então, quer dizer, uma manifestação artística, e eu acabei delimitando mais ainda que escolhi a poesia escrita por mulheres. Quero dizer que eu fui reduzindo em tamanho, né? Não de força, imagine, de jeito nenhum. O objetivo geral dessa aula será privilegiar os textos literários escritos por poetas mulheres, mas pensando essa produção literária no contexto sociocultural contemporâneo. Não é? Fiz algumas observações aqui, mas também tentando afunilar um pouquinho, pensando rapidamente, né, nesse momento que a gente diz de uma certa desmobilização que existe, e que eu acho que é uma falácia afirmar isso, mas qual seria o papel, a meu ver? E aí eu peço desculpa ao pessoal de artes visuais e tudo mais, porque você que defender a literatura é o principal objeto formador de cultura. Bem, eu acho importante pensar nas escritoras, escritores, críticos, leitores, o que eles têm a oferecer nesse momento, digamos assim, nesses tempos regidos pela sacralização do mercado, pela mecanização e individuação dos homens, nestes tempos de analfabetismo político, nestes tempos do desenvolvimento desigual da economia e de um conservadorismo recrudescente em termos de relações entre os gêneros, as etnias, as classes sociais, e tempos em que parecem vigorar a paralisia, me perdoem, de sonhos e afetos. Bom, nesse contexto de novas configurações socioculturais, eu vou reforçar a ideia de que a leitura e o estudo da literatura produzida por mulheres é uma atividade, digamos assim, que a gente não, da qual a gente não pode se furtar, até porque essa tentativa é exatamente para se opor a isso que a gente chama tanto de invisibilidade, visibilidade das mulheres, invisibilidade da história das mulheres e invisibilidade dessas mulheres poetas. Foi por isso que eu trouxe também algumas nossas lá no século XIX, mas ainda não chegou o texto ainda, porque eu quero destacar o grande número de publicações que existe atualmente na literatura contemporânea, de mulheres que escrevem. Eu quero conhecer depois o coletivo Mulheres que Escrevem. Não há como negar isso, e não há como negar, não é só a quantidade que eu quero dizer, mas não há como negar que existe nessa literatura produzida na contemporaneidade uma ideia, né, de ir ao encontro desse discurso hegemônico do poder masculino, do homem branco, estabilizado econômica e socialmente, segundo as ideologias patriarcais e dicotomias sexistas. Quer dizer, parece haver uma grande produção voltada também
para discutir essa questão. E a seguir eu escolhi alguns poemas. Vocês vão imaginar que, bom, qualquer antologia que a gente queira fazer é problemática, mas aí eu escolhi alguns poemas que eu acho muito emblemáticos da poesia escrita por mulheres no Brasil. Okay? Algumas, vai ficar um monte de fora, mas foi primeiro lá fora. Foi primeiro pegar esse livro de título significativo, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Coloquei aí a data da primeira edição, de 1929. Na verdade, esse livro, ele é composto de 2 ensaios ficcionais, digamos assim, porque ela cria personagens. Isso é muito interessante no livro. E são 2 ensaios que foram proferidos em 28, na verdade em Cambridge, mas em o que nós podemos dizer, em 2 colleges destinados a mulheres, né? Girton e Newham. Então eu não sei se o público era predominantemente de mulheres, mas ela estava escrevendo, pensando no college para mulheres, né? Só para vocês terem uma ideia, Newham, por exemplo, começa como no século XIX ainda, mas como um lugar mesmo, acho que a gente pode dizer isso, uma casa em que as mulheres podiam ficar em Cambridge para assistirem a algumas conferências e palestras. Elas ainda não recebiam o grau, né, a graduação, né? Esse fragmento do Um Teto Todo Seu. Mas o que acho deplorável, prosseguir, percorrendo novamente com o olhar as prateleiras da estante, é o fato de não se saber nada sobre as mulheres antes do século XVIII. Deixa eu só contextualizar este momento do livro. Essa narradora, que vocês podem chamar de Virginia Woolf, se assim desejarem, mas não é, tem um monte de narradoras ali, ela está nas estantes de Oxbridge, que é uma universidade também que, agora eu estou falando ficcionalmente, que é essa narradora, onde essa narradora está. Compreendemos que seria a mistura de Oxford e Cambridge. Ela está meio, tá nesse espaço aí, Oxbridge, que ela inventou. Bom, então ela está olhando as estantes, as prateleiras da estante e acha estranho, né, não se saber nada sobre as mulheres antes do século XVIII. Não tenho na mente nenhum modelo para virar de um lado para outro. Eis-me aqui a perguntar por que as mulheres não escreviam poesia no período elisabetano e nem tenho certeza de como eram educadas. Se aprendiam a escrever, se tinham salas de estar próprias, quantas mulheres tiveram filhos antes dos 21 anos, o que em suma faziam elas das 8 da manhã às 8 da noite, não tinham dinheiro de certo. Segundo o professor Trevelyan, eram casadas, quisessem ou não, antes de largarem as bonecas, aos 15 ou 16 anos. Teria sido extremamente incomum, mesmo considerando apenas essa amostra, que de repente uma delas houvesse escrito as peças de Shakespeare, concluí. E pensei naquele cavaleiro idoso, já morto, mas bispo, creio eu, que declarou ser impossível a qualquer mulher do passado, presente ou por vir, ter a genialidade de Shakespeare. Ele escreveu aos jornais sobre isso. Disse também a uma dama que o consultou em busca de informações que os gatos, na verdade, não vão para o céu, embora tenham, acrescentou, uma espécie de alma. De quantos pensamentos aqueles velhos cavalheiros nos pouparam? Como as fronteiras da ignorância recuavam à aproximação deles. Os gatos não vão para o céu. As mulheres não podem escrever as peças de Shakespeare. O texto é muito irônico, às vezes eu leio assim, acho até engraçado mesmo o texto, né? Porque ela parte de constatações, né? Acho até interessante ela terminar esse fragmento com 2 sentenças quase que universalizando essas verdades, né? Os gatos não vão para o céu, as mulheres não podem escrever as peças de Shakespeare. Então, e é interessante observar que o tal bispo tinha falado dos gatos isso, falou isso das mulheres, com base em quê? E daí se constatou isso como verdade universal e pronto.
Bem, esse texto me chama a atenção também, não só por esse caráter irônico, que ela está aí com o bispo, que disse isso uma vez, e ela vai e retoma essa fala desse bispo, que, aliás, esse bispo teria dito uma coisa também que me chama a atenção. As mulheres não poderiam ter a genialidade de Shakespeare. Shakespeare é o grande gênio, né? Então, não poderia haver uma mulher genial como foi Shakespeare, né? E foi esse mesmo cara que falou dos gatos. Logo falou isso dos gatos, falou das mulheres, pronto, isso é verdade. E também me chama a atenção esse trechinho porque ela está falando de poesia. Por isso até que eu destaquei. A partir desse momento do livro, ela começa a falar isso mesmo. É verdade, esse bispo está certo. As mulheres não poderiam ter escrito as peças de Shakespeare. E aí ela fala da irmã de Shakespeare, da Judith Shakespeare, e o que teria acontecido com essa mulher, que também era poeta, e que o pai dela não deixava ela escrever de jeito nenhum, e que ela então resolveu fugir de casa para se tornar uma poeta. Lá foi, só que sofreu horrores, sofreu assédio dos diretores lá, porque além de escritora de peças, como o seu irmão, né, ela também era atriz, poeta, atriz, dramaturga, mas aí ela foi assediada dessa e tal, e ficou grávida e suicidou-se. É claro, essa Judith Shakespeare nunca existiu, digamos assim, né? Não existiu. E aí a argumentação da Virginia Woolf é muito interessante, exatamente porque ela parte do ficcional, né? Ela cria essa situação para mostrar exatamente, pensar na cabeça dela, por que uma mulher não poderia ter escrito as peças de Shakespeare. E acho que agora está funcionando. Bom, ao mesmo tempo que esse texto, então, é muito irônico, até risível, digamos assim, mas ele traz uma discussão muito séria, não é? A Virginia não se furta disso de jeito nenhum, né? E vejam só que interessante quando a gente para pensar. A argumentação que ela está usando, né, é uma argumentação social, digamos assim, né, de uma problemática social do que é a mulher, né, do que ela tem que fazer. Né? E daí o título, Um Teto Todo Seu, né? Que no fim das contas ela não se tornou Shakespeare também porque ela não tem um teto dela, né? É o que ela vai conduzir para a argumentação. Quando a gente estuda lírica, a gente estuda Homero, Homero no caso é a epopeia, né? Mas estou dizendo assim, a gente vai estudar os clássicos, os latinos, os gregos. E a gente traz essa tradição. As mulheres não teriam acesso a isso. As mulheres não tiveram acesso à tradução dos clássicos. Se vocês acompanharam algumas, isso ela está falando das mulheres no século XVIII, mas a gente pode voltar um pouquinho. Sor Juana Inés de la Cruz, no México. O sufoco que foi para essa mulher poder ter os livros perto dela, ali dentro do convento. O que ela tinha que fazer e provar para aqueles homens que ela podia ser, pelo menos, uma escritora. Pelo menos foi ótimo, né? Elas não tiveram uma educação que a gente chama de aristocrática, porque isso estaria ligado à questão da tradição lírica. Isso tudo a gente vai pensando, talvez até concordando com esse malfadado bispo, né? Só que ele diz essa frase como se as mulheres não fossem geniais, e por isso elas não se tornassem poetas. O gênio é Shakespeare, né? Agora a gente não sabe que condições foram permitidas a Shakespeare para que ele se tornasse Shakespeare. E a Judith, ainda que imaginária na cabeça da Virginia Woolf, jamais teria tido essa oportunidade, né? E eu queria pensar uma outra coisa, quer dizer, elas jamais poderiam ser poetas pensando assim, né? Outra coisa interessante para se pensar nisso da figura da mulher poeta. Engraçado, eu falando mulher poeta, como é que poeta, que é outra palavra comum de dois gêneros, dá outra discussão aí também na história, né? Vejam que talvez tenha uma coisa interessante. Quando a gente passa pela história das poetas mulheres, por exemplo, se ela aprendeu Homero, se ela aprendeu a tradição clássica, se ela recebeu essa educação aristocrática, muitas vezes ela é ignorada
ou ridicularizada. Ah, essa mulher, nossa, não é possível isso. Eu vou dar um exemplo nosso, da nossa literatura brasileira. Nós tivemos uma poeta chamada Francisca Júlia, do finalzinho do século XIX, início do século XX, que escrevia sonetos no estilo parnasiano, em sua grande maioria, objetivos, racionais. Inclusive ela tem 2 sonetos cujos títulos são muito significativos. Os 2 se chamam Musa Impassível, quase que é uma poesia marmórea, de pedra, fria. E aí olha que interessante como que a crítica recebe essa grande poeta parnasiana. O modelo parnasiano é o modelo grego, é o modelo da contenção emocional, é o modelo da arte pedra, vamos dizer assim. Pedra é uma metáfora muito, muito longa aí na nossa literatura, mas estou usando como essa coisa fria. A Francisca Júlia, primeiro que desconfiaram, falaram, isso não pode ter sido escrito por uma mulher. Uma mulher não escreve assim. Uma mulher escreve de coisas doces, delicadas, né? Femininas, é outra palavra estranha. Bom, aí constataram, não, é uma mulher mesmo, é a Francisca Júlia, é uma mulher. Ah, não, mas isso é uma poesia máscula, isso é uma poesia viril, ou seja, ela está ali no lugar errado. Ela não tinha que escrever aquela poesia, embora naquele momento, no Brasil, no início ali do século XX, finalzinho do século XIX, a poesia parnasiana fosse a poesia grandemente valorizada, mas não se escrita por uma mulher. E eu ouso dizer que muito mais que Olavo Bilac, Raimundo Correia, qual é o terceiro da tríade parnasiana? Esqueci. Olavo Bilac, Raimundo Correia, esqueci. E olha, que eu ainda ia dar o exemplo que o nome deles completo, o nome de cada um, que eu não imagino, se eu não lembro qual é o terceiro da tríade, não vou lembrar o nome completo dos caras. O nome completo forma um verso alexandrino, com 12 sílabas métricas que eles amavam. Ah, que pena, não botei na minha cola, e só pensei nisso agora, ficou para lá. Porque eu ia falar só na Francisca Júlia, eu não queria dar espaço para Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Júlia, Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira é aquele dos vasos. Vaso grego, vaso chinês. O cara escreve um soneto descrevendo um vaso. Bom, enfim, deixem o Alberto de Oliveira estar lá. Mas a Francisca Júlia não poderia fazer uma poesia assim fria, máscula, viril. Aí ela praticamente sai. Eu diria que agora é que ela está entrando nos compêndios didáticos, para vocês verem. Ela é muito mais parnasiana do que o príncipe dos poetas, Olavo Bilac, que recebeu esse título em 1908. Até que ponto mulheres falam em poesia como mulheres? Porque ainda tem essa outra questão. Mas quando a gente fala assim, eu lírico, eu poético, voz poética, nós pensamos, não podemos confundir com eu biográfico. Não é? A gente fala isso. Portanto, mas eu estou lendo um texto que foi escrito por uma mulher. Será que dá para esquecer isso totalmente? Estou levantando essa questão. Até porque se diz também que a lírica é universal. Ela não se presta a questões particulares. Falar de alguma coisa da mulher, ou ter uma voz como uma mulher, é uma particularização? Porque aí eu pressuponho então que é uma parte. Acho complicado isso. Eu já vou fazendo a pergunta e respondendo. Aliás, eu tinha um professor que falava isso. O professor é o único profissional que faz a pergunta sabendo a resposta. Ou então induzindo a resposta, aquela coisa bem socrática, né? Que Sócrates fazia isso, é uma coisa terrível. O cara ia induzindo o aluno a responder, mas aquilo que ele queria que o aluno respondesse, né? Me pouco, Sócrates. Bom, mas a gente faz, o professor é autoritário, né? Elas projetam em seus textos um ponto de vista feminino, mas acho que aí tem outra pergunta, o que é esse negócio feminino, né? Cara, é muito complicado isso. Existem imagens específicas, imagens no texto. Essa imagem aqui é uma imagem que só uma mulher podia fazer.
Uma postura masculina está implícita em algumas formas tradicionais do verso. Aí eu volto a lembrar da nossa Francisca Júlia. Uma mulher que escrevesse nessas formas poéticas, então, alteraria essas formas? Se convenções poéticas criam uma tradição poética, isso eu já comentei, que acesso as mulheres têm a essa tradição poética? Existe uma tradição poética feminina, que é um pouco que a Virginia Woolf também, naquele livro, ela vai lamentar, digamos assim, também. Mas esse é um ponto que eu discordo da Virginia Woolf. Acho que ela não pesquisou muito bem, porque tem muita poeta mulher aí na história da literatura de língua inglesa. Bem, existem figuras determinadas, ou mesmo autorrepresentações especificamente associadas com mulheres ou com homens? Isso ainda é questão da tradição. Eu acho legal até a Virginia trazer a imagem do Shakespeare, que, por exemplo, só para dar um exemplo, coisa curiosa, o Harold Bloom tem um livro chamado A Angústia da Influência. O pessoal de literatura costuma ler muito. E ele vai estudando isso, todos os que trazem essa influência. Eu não gosto muito dessa palavra, ele também não gosta, ele diz que a palavra ele lembra que a palavra influência vem de influenza, que é gripe, então seria alguma coisa doentia e tal, mas o que eu acho fantástico nesse texto do Harold Bloom é que ele diz assim: Shakespeare não sofreu influência, porque ele era único. Eu acho isso incrível, mas vamos lá. Eu estou numa implicância com Shakespeare aqui hoje. Bom, existe algum tipo de generização, isso é uma expressão que a gente traz um pouquinho do inglês e a gente não tem essa, que a gente usa genderization do inglês, alguma coisa. Existe algum tipo de generização incorporado na linguagem ou na construção textual? E essas duas perguntinhas finais mais voltadas para essa questão entre a lírica e a política. O eu poético pode se posicionar? Deve se posicionar? A lírica deve se dirigir a alguém, a um público? E aí, eu acho que a gente tem que pensar isso tudo também num outro momento que a gente está. Não dá para ficar pensando... Vamos lá. Eu prometo que esse é o último slide de reflexões, mas é porque... O que eu acho que a gente tem que pensar? O que a gente talvez tenha que ter? Uma mudança na consciência crítica e nas discussões sobre as questões de gênero em poesia, uma vez que elas parecem ter sido pouco contempladas por críticos de poesia. Eu estou falando até com relação às narrativas. Talvez vocês observem isso. Geralmente, quando vão ser estudadas as questões de gênero em literatura, quase sempre a gente estuda a narrativa. Não sei, eu estou falando como professora de literatura. Eu acho que a poesia ela é tão forte nessa tradição ainda, que aí seria até o papel do crítico, que talvez ele mesmo não consiga pensar que a poesia ela pode se dar a essas questões também. Ela pode se abrir a essas questões também. Bom, e aí o que isso exige de nós? A investigação da história, da produção e recepção literárias. Eu dei um exemplo de recepção aqui, que foi da Francisca Júlia, muito interessante para a gente pensar. A história da educação das mulheres e dos homens. A história das mulheres brancas e das mulheres negras. Até a educação das mulheres brancas e das mulheres negras, a gente vai... A história dos papéis de gênero nas esferas política, social e literária. Não há dúvida, quando a gente pega um compêndio, história da literatura brasileira, quase não tem mulheres, a gente sabe disso. Se eu perguntasse a vocês, qual é a maior escritora brasileira? Ana Maria Machado? É mesmo Ana Maria Machado? Isso é interessante. Mas assim, eu acho que talvez a Ana não estivesse ainda, não está muito nos livros. Marcelo de Queiroz? Eu acho que essa menina, ela só gosta de gente interessante. Não, eu ia falar Clarice, não que eu não gosto, mas é porque é o grande nome, digamos, é o que ficou, Clarice Lispector. E na poesia, Cecília Meirelles.
não é? Assim, e se perguntar, a grande poeta brasileira, Cecília Meirelles. Mas eu quero só dizer assim, em termos quantitativos. Aí eu fico muito feliz com a sua expressão facial, porque sinal de que aquilo que eu falei inicialmente, que tem muita mulher escrevendo, se confirma. Sim, e fico feliz então de vocês hesitarem ao darem essa resposta. Mas em geral a gente responderia Clarice e Cecília. Ou sei lá, que bom que então mudou. Fico feliz. E tem mesmo muita gente interessante escrevendo e que já escreveu. Isso que me angustia um pouco. Gente que escreveu coisas legais. A Cecília é a poeta das rosas, é a poeta suave, doce, delicada. E num certo sentido, quer dizer, muitos críticos, homens, já tive a oportunidade de observar isso, né? Muitos críticos homens destacando esse é um poder imagístico enorme. Eu não estou tirando isso, muito pelo contrário, de jeito nenhum. De fato, os 5 motivos da rosa, que são os poemas, são poemas que aparecem no livro Mar Absoluto de 1945, são poemas reflexivos, de autoconsciência poética, fantásticos. E a imagem da rosa aí é muito mais do que essa delicadeza. O que eu quero frisar, o que me parece importante observar na Cecília, é que essa coisa assim, Cecília é muito feminina. Isso me incomoda um pouco. E aí eu procurei, não sou só eu acho que tem havido uma preocupação de pensar a Cecília por um outro lado também. Pensar a delicadeza, não estou tirando a imagem da delicadeza, mas pensar que essa delicadeza na Cecília se conjuga com uma violência muito grande. Esse Balada das 10 Bailarinas do Cassino e muitos outros poemas dela dão conta disso. Esse poema é belíssimo, ela usa imagens muito curiosas, né? Ela começa com muito colorido para descrever essas bailarinas, né? Vejam que interessante. Se a gente lê esse poema, a gente diz, é um poema lírico. Não é um poema lírico. O poema de Cecília Meirelles é um poema lírico. Não tem um verbo na primeira pessoa do singular. Não que o poema lírico tivesse que ter, mas seria uma marca, digamos assim. Não tem. No entanto, é um poema, eu convido vocês depois a lerem esse poema com cuidado, em voz alta, e observarem não só o jogo de cor, de imagem, mas eu gosto muito dessa palavra, essa compaixão. Eu adoro essa palavra. Essa palavra tem um significado muito interessante, né? Paixão é sofrimento. E com o prefixo conjunto. Então, sentir compaixão é sofrer junto. Eu acho que a literatura ela tem isso. Quer dizer, as artes, de uma maneira geral, não é? É como que ela provoca isso, a Cecília, essa voz poética provoca isso no leitor. A compaixão que nós sentimos por essas 10 bailarinas. Olha que imagem interessante quando elas estão lá dançando, bailando, né? E como a Cecília retrata os homens. Há mãos sobre facas, dentes sobre flores e com os charutos toldam as luzes acesas. São 3 imagens muito fálicas, se a gente observar. Dente talvez não, mas dente de comer, né? Então eu acho que faca, charuto, eu acho que a gente tem que observar. Ela termina com a imagem. Olha, os homens gordos olham com um tédio enorme. Esse verso, todo com a assonância do O aberto, a impressão que a gente tem mesmo é que esses homens estão doidos para comer mesmo aquelas mulheres. Os homens, e pior, comer, mas com tédio. Sabe? Porque é tanto desprezo que eles têm por aquelas mulheres ali, que elas só servem mesmo para isso, para serem comida deles, né? Então, aí como é que ela marca isso com o fonema aberto O? Os homens, tem fechado, né? Homens. Os homens, o. Isso é muito legal. Ela se refere à imagem da... Vejam, serpentes. Mas são pobres serpentes sem luxúria. Então, sempre o adjetivo que vai atenuar essa imagem luxuriosa, digamos assim, né? da Salomé, por exemplo, que é também uma figura muito tradicional na literatura, né? Mallarmé, Baudelaire, por aí vai. Oscar Wilde. Nas artes plásticas também, né? Também a figura da Salomé. Depois fala das crianças,
10 anjos anêmicos de axilas profundas. Essa imagem da magreza, né? Tô rindo porque eu perguntei, é claro, uma vez, juro. Vou falar. Falei assim, engraçado, essas axilas profundas, é claro que elas são magras. Foi? Então, assim, é porque contrasta com o homem gordo. Então, as axilas profundas. Obrigada. E termina com a imagem das 10 múmias. Se a gente lembrar, ela começou com a imagem das egípcias, do egípcio. Lá, né? Tem corpos egípcios, aí múmias. Então, a ideia de morte. Essa flor também, nardos. Nardo teria sido a flor que a Madalena ofertou a Jesus. Tem um negócio assim também. Então, quer dizer, sempre ele muito ligado a essa coisa de morte, mas também nardo tem também essa coisa oriental. E Cecília era muito voltada para essa questão oriental. De novo volta o colorido. Só que elas estão mortas. Quer dizer, elas parecem mortas, são múmias. E os 2 versos finais desse poema, que a Cecília usou a sua métrica predileta, o octossílabo, 10 mães chorariam se vissem as bailarinas de mãos dadas. E aí ela diz bailarinas, quando nós sabemos o tempo todo que elas não são bailarinas. Ou que bailarinas são elas? Então veja, aquela ideia de marca de imagens de mulher, a gente já começa a perceber com mais força nessas poetas contemporâneas, em algumas, pelo menos as que eu selecionei. Esse poema, eu acho ele é muito visual também, esse poema. Vejam como a palavra mulher aparece muito ali, o LH, mulher, milhões. Então ele ganha muito se lido em voz alta, todo o poema, claro. Tem uma ironia nesse poema, dessa ideia de limpeza. Então aí a gente lembra até da outra, né, da Cristiane Sobral, que lá ela estava falando de lavar os pratos, mas aqui, porque uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Só lembrando de novo da Ana Cristina, foi um adjetivo que a Ana Cristina usou para Cecília. Ela disse, Cecília faz uma poesia muito limpa. É legal lançar isso pra gente pensar, né? Muito limpa. Claro, a Cecília que eu conheça, eu acho que eu conheça da Cecília, a Cecília não, de fato, não vai usar esses termos, digamos assim, que a Ana Cristina usaria. A Ana Cristina tem um poema chamado Arpejos, que ela diz, hoje acordei com coceira no ímen. Isso não é mesmo a Cecília, ela não vai, né? Quer dizer, a Cecília de fato tem aquele discurso que a Ana Cristina César disse de boa moça, mas que eu acho que não é. Eu acho que tem, né, esse que eu tentei mostrar no Balada das 10 Bailarinas do Cassino. Acho que a gente tem que também saber ler essa delicadeza dela, né? Mas eu lembrei por causa disso, porque a Angélica fala da mulher limpa. Porque uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela... Olha a tautologia. Olha, não é porque... Um pouco aquela imagem também me fez lembrar agora da Virginia Woolf. Os gatos não vão para o céu, as mulheres não podem escrever a peça de Shakespeare. Sabe essas verdades absurdas, né? Mas que os gatos... Né? De onde vêm essas informações? De onde como se cristaliza isso, nesse discurso? E a gente vai repetindo isso, né? Engraçado que naquele poema eu li agora, fiquei até pensando no poema da Adélia, que ela fala canção negra, né? E ela está usando meio negra ali, me parece que eu tenho que voltar no poema para ver. Bom, porque uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões de anos pôs-se sobre 2 patas, a mulher era braba e suja e ladrava. Porque uma mulher brava não é uma mulher boa, e uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões de anos pôs-se sobre 2 patas, não ladra mais, é mansa e boa e limpa. Pode até parecer assim, nossa, que coisa repetitiva, mas ela está falando isso mesmo. Quer dizer, como que essas coisas vão se repetindo, e a gente vai incorporando essa ideia. Uma mulher boa é uma mulher limpa. Porque uma mulher limpa é uma mulher boa. E
de tautologia em tautologia, isso se firma, esse discurso se firma. A seguir, a Conceição, eu acho que vocês conhecem, a Conceição Evarista. Ela está tendo toda a sua obra republicada, talvez conheçam mais o romance dela, Ponciá Vicêncio, mas ela tem esse livro de poemas. Essa é a nova edição, a outra era de 2008, né? E eu tirei esse poema, A Menina e a Pipa Borboleta. Já antes de passar para a leitura do poema, já pensem na imagem da pipa borboleta. A menina da pipa ganha a bola da vez, e quando a sua íntima pele, macia seda, brincava no céu descoberto da rua, um barbante áspero, másculo cerol, cruel, rompeu a tênue linha da pipa borboleta da menina. E quando o papel, seda esgarçada da menina estilhaçou-se entre as pedras da calçada, a menina rolou entre a dor e o abandono. E depois, sempre dilacerada, a menina expulsou de si uma boneca ensanguentada que afundou num banheiro público qualquer. Esse poema, violentíssimo poema, também muito interessante como a Conceição, ela parte de ideias também delicadas. A gente pode dizer, a seda, a gente remete à seda que é feita, que foi usada para fazer a pipa, né? Seda, tem sempre a imagem da delicadeza, a própria borboleta também, a gente, né? Da seda e tudo mais. Como que eu vou dizer? A carne, eu não sei o que, do ímen, que também é uma coisa tão delicada, assim, né? Sedosa, talvez se possa dizer, porque aquilo rompe. A gente tem que fazer essas associações aqui. E é uma menina. É uma menina. E a imagem, e aí vem as imagens masculinas, digamos. O barbante, másculo cruel, másculo cerol. Olha que imagem cortante, né? Cortar a seda. A seda, tem um barbante, não sei lá. Pensando lá na pipa, rompeu a tênue linha da pipa borboleta da menina. E ela cai, e a dor, e quando o papel seda é esgarçada, então é um poema que tem um caráter, de certa forma, narrativo, digamos assim, a menina expulsa de si uma boneca ensanguentada. Outra coisa importante a se observar nesse poema também é que a Conceição está usando imagens de criança, de brinquedos, pipa, boneca, né? E a boneca ensanguentada que sai no banheiro público. Aí a gente já vê que, quer dizer, em outro espaço, não é um espaço da casa. Então, quer dizer, é um poema denúncia nesse sentido também.